Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Graça e paz, você que está aí no nosso Instagram, no nosso Facebook. Seja bem-vindo à nossa live dessa segunda-feira. É uma alegria para nós estarmos juntos novamente e podermos partilhar dessa graça de Deus que é as nossas vidas, partilhar dessa misericórdia de Deus que nos alcança a todo instante, nos impulsionando a realizar a nossa missão, né? A missão de cada dia, né? E é muito legal porque, por providência de Deus, a gente se encontra, né? Eu sempre comento isso porque a gente passa a semana juntos, né, pessoal? A gente inicia a semana junto, aí na quarta-feira também tem live, na sexta-feira também. E a gente propõe para vocês um exercício que nós fazemos, né? Depois de refletir sobre cada tema aqui na nossa live, a gente vai procurando colocar isso em prática cada vez mais a partir daquilo que é a nossa missão. E aí a gente deixa esse convite para você que nos acompanha de inserir isso na sua realidade, de procurar realizar aquilo que Deus fala com você através dessa live na sua vida. Como realizar a missão de cada dia? Esse é o tema da live de hoje e a gente já convida você que está aí conosco a fazer o convite a outras pessoas pelo Facebook, abrindo uma sala de vídeo, pelo Instagram, mandando direct, para que mais pessoas possam participar desse momento conosco, mas não no pensamento de aumentar o número de participantes, mas principalmente porque Deus tem uma graça reservada para cada um de nós nessa noite. Então não seja egoísta, compartilhe aí com as outras pessoas, chame mais aí os seus familiares, aqueles que estão aí perto de você para assistir junto, para que a gente possa beber dessa graça de Deus para as nossas vidas. Isso aí, pessoal. Enquanto o pessoal vai entrando, sejam bem-vindos todos vocês que estão chegando. Acho que a gente já pode iniciar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós agradecemos a Deus pelo dom das nossas vidas, agradecemos a Ele pela misericórdia que nos alcança a cada dia. Agradecemos a Ele por essa oportunidade que Ele nos dá, desse encontro online, dessa live, desse momento em que depois talvez você esteja ouvindo essa live em algum momento da sua vida. Pode ter certeza de que Deus acolhe a sua intenção nesse momento. Não foi à toa que nós nos encontramos, não foi à toa que você encontrou com o nosso perfil, com o nosso canal do YouTube. Não foi à toa que você chegou até esse momento. É uma graça de Deus que tem reservada para cada um de nós, essa misericórdia que nos alcança e que nos impulsiona a realizarmos a nossa missão, buscando em primeiro lugar esse reino de Deus que somos cada um de nós, esse reino de Deus que se estabelece no meio de nós a partir da nossa iniciativa, a partir da nossa intimidade com Deus, que também é aquela que soube ser dócil a essa vontade, aquela que soube ouvir a voz de Deus, Nossa Senhora, que ela interceda pela vida de cada um de nós, que ela interceda pelas suas necessidades, pelas nossas necessidades, pelas nossas famílias, por todas as situações que nesse momento você está passando. Nossa Senhora, ela tem o dom de acolher a cada um de nós. Que nós possamos, pela intercessão dela, sentindo-nos acolhidos, estar diante dessa graça totalmente abertos, para que Deus possa se manifestar a cada um de nós e realizar aquilo que é da vontade dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém.
Santa Madre Teresa e São João Bosco, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Como a gente disse no começo da live, nosso tema hoje é como realizar as missões, a nossa missão de cada dia, né? Lembrando aí que esse mês de outubro ele é dedicado às missões, por isso a gente tem trazido esse tema e vamos ainda conversar muito sobre ele em diversas realidades, né? De diversas formas. E hoje, falando dessa missão de cada dia, em primeiro lugar, eu peço para que você que nos acompanha traga aí à sua mente aquilo que você tem como missão diariamente. E se você não consegue identificar isso, procure através dessa live perceber o que Deus tem te chamado a realizar a cada dia através da sua vida, né? Algo que depende de você. E quando eu fui pensando em toda essa reflexão, se nós formos lembrar de tantas coisas que nós já falamos aqui na nossa live, reconhecendo primeiro o nosso valor enquanto filho e filha de Deus. A partir de tantos temas, a gente foi falando que Deus nos chama a viver uma vocação específica e única de cada um. E através dessa vocação, nós encontramos a nossa missão. Portanto, essa missão, assim como a vocação, ela nos leva pelo caminho que vai fazer com que a gente chegue à salvação, onde todos nós, Deus nos espera, por isso Ele nos confia essa vocação e essa missão. Por isso é tão importante identificar isso no nosso dia a dia e colocar toda a nossa dedicação, todo o nosso zelo, tudo aquilo que nós consideramos importante nessa missão, naquilo que nós vivemos diariamente, para poder encontrar esse caminho verdadeiro, sem atalhos, como nós já falamos algumas vezes, que vai nos levar mesmo a essa experiência profunda com Deus, a esse caminho de salvação. É interessante a gente pensar, né, como discernir a nossa missão, né? Às vezes a gente vê assim, né, no mês de outubro, fica muito visível isso na internet, nas redes sociais, mês missionário, seja um missionário, e sempre, talvez, assim, permeie na nossa mentalidade, no nosso pensamento, assim, que o missionário é aquele que vai para a África somente, né, aquele que sai da cidade que nasceu e vai evangelizar em outra cidade, que mora em uma comunidade como nós moramos, mas não sei se é uma novidade para você, não é só isso. Ser missionário é muito mais do que é também uma proposta, né? Essa questão de sair, de ir para outro país, outra cidade, enfim. Mas a missão principal que a gente deve realizar no nosso cotidiano é juntamente com as pessoas que Deus nos proporciona, né? Quando a gente é chamado à vida, no contexto em que nós estamos inseridos, na família, na cidade, no bairro, naquele lugar, existe algo específico que você pode fazer, que eu e a Karina podemos fazer. Né? Existem aquelas que vão, né, por esse caminho que a Karina vinha dizendo, de ir estreitando um pouco mais e Deus chama, cara, eu quero você um pouquinho mais para cá. E Ele chama para uma missão mais específica, mas todos nós temos a missão de ser realizada a cada dia, gente. Às vezes a gente fica pensando muito, né? Qual será que é a minha missão? Qual será que é a minha missão? O que Deus quer de mim? E a vida está passando aqui e a gente não está percebendo, a gente não está realizando a nossa missão. E é muito difícil quando a gente vive dessa forma, que acaba despertando em nós muitos sentimentos ruins. A gente acaba assim, essa frustração de não encontrar um sentido, sendo que o sentido já está dado na nossa vida e a gente fica patinando. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre como realizar esta missão. Qual a missão? A missão que cada um de nós fomos chamados a realizar. Para que nesse cotidiano, para que nesse dia a dia, com tantas situações que nós encontramos, a gente possa realizar de fato a missão que Deus nos escolheu para realizar e, se for da vontade de Deus, a missão que Deus te chamar a fazer, como chamou a mim, chamou a Karina e a outras pessoas tantas que deixaram suas casas para serem missionários em uma comunidade, em uma congregação ou um padre, enfim. Existem tantas vocações que, se você ainda tem dúvidas da sua vocação, corre lá no nosso canal do YouTube
que a gente tem assim uma série de lives, alguns vídeos mais curtos falando sobre esse tema da vocação, mas principalmente nesse mês de outubro nós vamos dizer da realização da vocação na missão. Então acompanhe com a gente e se coloque mesmo assim sensível a essa voz de Deus que nessa noite, enquanto eu me preparava para esse momento, enquanto eu rezava, me vinha assim, como realizar a missão de cada dia? A primeira palavra que me vinha na cabeça era assim, sensibilidade. Porque senão a gente acaba assim, eu quero estruturar na minha cabeça como eu vou realizar a minha missão. E, gente, desculpa, mas a gente vai se frustrar se a gente viver assim, né? A gente tem um dia a dia corrido, né? Tem pizza, tem pão de mel, tem missão e tudo mais. A gente se programa, mas se nós não estivermos sensíveis a essa realidade do dia a dia, vai por água abaixo não só o planejamento que nós fizemos, mas também o sentido da nossa vocação, o sentido da nossa missão. Sim. É interessante dizer, né, como o tema diz assim, a missão de cada dia, porque como a Amanda falava, muitas vezes a gente se depara com um pensamento assim, qual será a minha missão no futuro? Mas na verdade, cada um de nós temos uma missão específica confiada a nós a cada dia. Por isso a necessidade dessa sensibilidade. Hoje, talvez, por exemplo, nós aqui na comunidade, hoje é dia, as meninas, de nós mulheres, fazermos os nossos pães de mel, que são canal da providência para nós, as pessoas que compram ele. Então a gente prepara tudo e vende durante a semana para poder manter a nossa comunidade. Fazer esse pão de mel com toda a dedicação, com todo o amor, terminar esse dia, né? Viver a fraternidade enquanto nós vamos produzindo os pães de mel e nos preparando para nos colocar a serviço, para poder ir ao encontro das pessoas, vender e experimentar da providência, essa é a nossa missão do dia de hoje. E ela não pode passar despercebida. A nossa missão, ela vai o nosso esforço para essa sensibilidade vai nos colocar diante da verdade da realidade que nós vivemos. Essa é a nossa verdade, essa é a necessidade do dia, é a necessidade da nossa vida enquanto comunidade, né? Produzir os pães de mel. E em tantas outras coisas da nossa vida. Como a Amanda falou, nós temos um dia a dia corrido, mas a cada dia existe uma missão a ser realizada. E eu percebo que quando eu vivo a minha realidade, a minha verdade enquanto consagrada, e tenho atenção diante das coisas, eu me dedico como uma missão em tudo, eu vou percebendo como Deus fala comigo através das situações e das pessoas, e como principalmente Ele confia em mim para que eu seja a voz dele. Tanto na venda dos pães de mel, como quando a gente vai ao encontro de algum sócio, amigo ou colaborador da comunidade, e aí eu me lido com outras realidades que confiam em nós enquanto consagrados para falar da sua história, para pedir alguma ajuda, para pedir oração, ou então as nossas missões externas, com a juventude, por exemplo, nós chegamos na escola, é uma outra realidade, é uma outra verdade, e que nós precisamos estar bem resolvidos para que a gente possa servir a necessidade do outro. Isso nós enquanto consagrados. Agora, por exemplo, em uma família, a mãe e o pai precisam sempre estar atentos ao que os filhos necessitam, ao que a casa necessita. Os filhos estar atentos a ser obediente, a ser um bom filho, aos deveres de filho. Ou você, enquanto um profissional, de acordo com a verdade da sua realidade, no seu trabalho, o que você pode oferecer e o que você pode experimentar. É interessante, né, que quando a gente falava dessa sensibilidade, né, se nós pensarmos na realização da nossa missão simplesmente por cumprir tarefas, a gente acaba perdendo aquilo que é essencial, né, que é justamente esse encontro que nós temos, né, enquanto missionários da comunidade. A gente faz a visita às famílias, a gente liga para as pessoas, a gente tem esse contato muito próximo. Mas se nós só tivermos o objetivo de, por exemplo, vender os pães de mel, a gente perde a graça que está escondida atrás dessa venda do pão de mel. Né? Porque foi através disso que Deus foi revelando mais uma parte daquilo que é a nossa missão diária.
no nosso dia a dia enquanto família, né, enquanto comunidade, que eu vou falar família porque é também a sua realidade. A gente não pode simplesmente levantar, fazer a nossa oração, preparar o café, sentar, comer, levantar e pronto. As nossas refeições são a manifestação dessa graça de Deus para as nossas vidas. É aí que a gente se realiza também na nossa missão. É que às vezes num café, né, até uns 2 sábados atrás, quem tem acompanhado aí, quem não pode olhar lá no nosso feed depois, a gente está aqui na construção do casal, do Ângelo e da Gabi, que se casarão futuramente aí, talvez no próximo ano. E a gente, assim, cada sábado tem vindo, né, alguns amigos, alguns colaboradores para ajudar nessa construção. E assim, para mim é uma experiência assim gigante dessa realização da missão de Deus, porque quando a gente senta para lanchar, ali a gente pode perceber as diversas realidades, porque não são só os missionários da comunidade que vêm. Vêm amigos um pouco mais distantes, vêm aqueles que estão um pouco mais próximos, mas todos eles no mesmo intuito de realizar essa missão que é a construção da casa. Mas nisso, nessa convivência, nessa acolhida, nessa sensibilidade de sentar para tomar um café, é uma experiência muito grande com Cristo que se despoja diante de nós. Né? A gente não tem conversas profundas assim de intimidade, de contar sobre todo o contexto familiar ou algum problema que esteja passando. Mas o fato de nós partilharmos daquele momento é uma construção assim dessa realização que eu não tenho palavras para dizer assim, sabe? Mas é muito gratificante e principalmente me faz recordar o quanto a misericórdia de Deus age no nosso dia a dia para que a gente realize a nossa missão. É um pai de família que vem nos ajudar, é um amigo da comunidade que vem nos ajudar, é um que vem e fala assim, eu não sei muito, mas eu quero estar junto. Daí fala assim, eu me sinto digno de vir, eu me sinto gente quando eu ajudo vocês. Então assim, é uma realização muito grande. Para eles, talvez é uma missão um pouco diferenciada do dia a dia, mas para nós é um esforço ainda maior de servir um café com muito mais autenticidade, com muito mais alegria, com muito mais sabor. Vai colocando aí no contexto da sua família. De repente chega uma visita na sua casa que você não esperava. Não, mas eu vou servir com ainda mais amor. Eu vou fazer aquele almoço com muito mais alegria. Eu vou colocar tudo que eu sou nesse almoço. E dessa forma a gente consegue ir realizando a missão de cada dia. Quando eu falava também da sensibilidade, eu me lembrei assim, né? A gente consegue perceber nas relações o quanto a gente tá bem e quanto não tá com o outro, né? Só da gente estar perto, assim, numa mesa de café. Você já sabe mais ou menos como é que tá o clima. E no outro dia eu fui fazer uma missão aqui, eu não lembro exatamente o que eu tinha ido fazer, mas eu estava dirigindo o carro da comunidade e numa rotatória que tem aqui muito movimentada, já aconteceram vários acidentes, então eu precisava estar muito focada no caminho que eu estava fazendo, no trânsito, nos carros que estavam passando, era horário de pico, que a movimentação é ainda maior, e tem bicicleta que passa de um lado, e tem moto que passa do outro, e assim, a gente precisa muito dessa sensibilidade. E nesse momento eu estava assim, super focada no trânsito, né? Eu preocupada, claro, com a minha vida, mas também com a vida daqueles que estavam em volta, porque talvez num descuido meu eu possa atropelar alguém, ou enfim, né? E nessa situação de que eu estava muito focada no trânsito, veio ao meu encontro um rapaz de bicicleta. Aí nisso, eu só coloquei meu olhar para o lado assim, e no olhar dele eu percebi que ele queria passar pelo meio do trânsito. O que eu precisei fazer? Parar o carro que eu estava para que ele pudesse passar. Eu dei sinal para ele, mas eu fiz assim, tipo, você sabe que você está fazendo errado, né? E ele abaixou a cabeça e fez assim, concordou comigo. Que ele estava passando num lugar que era inapropriado, estava no meio do trânsito mesmo, sendo que tinha faixa de pedestre, tinha um caminho para ele passar com segurança, mas ele resolveu passar ali. E depois eu fiquei pensando muito nisso, eu falei, caramba, quantas vezes eu consigo perceber e conversar com alguém que eu nem conheço no trânsito e muitas vezes dentro da minha casa eu não consigo. Isso falando eu, Amanda, dentro de uma comunidade que de repente as pessoas pensam, né, é todo mundo santo, é todo mundo que já está, né, num grau de santidade muito maior. Mas não, gente, sabe? E daquele momento em diante, né, eu comecei a pensar muito nisso. Eu falei, caramba, como Deus é sensível assim em chamar a nossa atenção, né? Colocar uma pessoa desconhecida para que eu converse com ele, né? Converse assim, né?
troque esse olhar com essa pessoa e consiga perceber essa revelação de Deus. A partir daquele momento, gente, eu já tenho assim uma sensibilidade muito grande para as situações, mas eu passei a olhar para as situações de uma forma diferente, né? Para que numa troca de olhar eu consiga perceber o que talvez a Karina tenha para me falar. E às vezes dentro da nossa casa não existe mais essa troca de olhar. São muitas as distrações, são muitos os problemas, são muitas as situações que acabam tirando a nossa atenção. E aí, de repente, o seu filho não consegue te falar, mãe, me ajuda. De repente, o seu marido está passando por um problema enorme no trabalho. A sua esposa está passando por uma dificuldade muito grande. E o olhar dessas pessoas estão revelando. Mas a gente, na nossa ignorância, na nossa falta de sensibilidade, na nossa falta de intimidade com Deus, a gente acaba perdendo de vista a possibilidade de, numa troca de olhares, a gente resolver um problema que seria carregado por muito tempo. Que às vezes a gente fica assim, olhou estranho pra mim. Não sei o que. A gente começa a fazer muitas hipóteses. Tantas coisas, mas não age. E a gente vai perdendo cada vez mais. Se a gente já não é mais íntimo de Deus, a gente passa a não ser mais íntimo de um familiar, a gente passa a se fechar cada vez mais e a gente vai perdendo a possibilidade de realizar essa missão. Sendo que para realizar essa missão a gente precisa se entregar ao outro, né? A gente precisa se esforçar pela sensibilidade, pela atenção, pelo cuidado com o outro, né? Sim. Deus é tão providente que, além de ele falar conosco a todo instante, né? Através dos nossos momentos de oração, né? Vamos dizer assim, por exemplo, durante a Santa Missa, mas em usar dessas situações, em usar das pessoas mais próximas de nós, daqueles que sempre estão em contato conosco, é uma providência muito grande para nós que muitas vezes ficamos desatentos diante desses sinais tão claros. Eu me lembro que há uns dias atrás, eu fui na casa de um sócio receber a mensalidade. Os sócios são pessoas que colaboram conosco mensalmente. E são várias pessoas que até colaboram há anos, né, com a comunidade e são fiéis mensalmente, acreditando na nossa obra. E no que eu fui receber dele, ele também colabora com a gente, além da mensalidade, ele compra as nossas pizzas, que nós também fazemos todo mês. E ele falou assim pra mim, filha, eu não vou mais poder comprar a pizza, porque a minha família tá com problema de saúde, eu também não posso comer, então eu vou ter que deixar de comprar. Mas eu não quero deixar de colaborar com essa missão de vocês, porque ele já colabora como sócio. Então vamos fazer o seguinte, a partir do mês que vem você aumenta um valor X. Pode ser? Perguntou pra mim, pediu minha permissão. Eu falei assim, é claro que o senhor pode. Eu falei assim, o senhor não tem nem obrigação de fazer isso, mas o senhor pode. Aí ele falou assim, ele olhou pra mim, no fundo dos meus olhos, de um jeito muito simples, e falou assim, vocês não têm noção da importância que essa obra tem na minha vida. Eu acompanho a missão de vocês há muitos anos e eu não quero deixar de ajudar naquilo que eu posso. Gente, é uma doação incansável de tantas pessoas por essa obra que muitas vezes nesse gesto falam com a minha consagração de que eu preciso ser fiel enquanto Deus me sustenta através dessas pessoas que entendem isso como também uma missão de cada dia. E aí, através disso, eu consigo perceber que eu não posso simplesmente encarar as coisas como atividades, mas precisa ser uma busca incansável de cumprir com aquilo que é a minha missão, de buscar ser cada vez mais fiel. E essa palavra incansável, ela me encanta muito, porque nós sabemos que dentro da missão não significa não se cansar, né? Até agora há pouco, a gente montando aqui, gente, esse cenário, deu pra cansar um pouquinho de mexer nas coisas, mas é justamente a dedicação, o desejo de se dedicar àquilo que precisa ser realizado da melhor forma e não medir esforços com isso. E eu vejo isso em testemunhos tão simples das pessoas e de pessoas que muitas vezes não têm tudo o que querem na mão, mas que têm a fé, que têm essa perseverança. Eu tenho a graça de conversar com muitas senhoras que nos ajudam
prezam incansavelmente pelas suas famílias, pelos seus filhos, por alguma intenção específica, e que, claro, não depende delas, né, a mudança por completo do outro, mas elas continuam se dedicando incansavelmente na missão de zelar pela própria família, de zelar por aqueles que foram confiados a elas, e sem também querer brigar com Deus, mas sempre ali, cumprindo com o seu papel, fazendo tudo com muito amor, com muita alegria e acreditando nisso. E eu, enquanto consagrada, quando eu estou dentro da realidade delas, eu percebo que sou eu quem preciso testemunhar a fé, testemunhar a importância de permanecer nessa fé, mas elas que acabam me ensinando ainda mais essa perseverança, essa busca incansável de não desistir da nossa vida, de não desistir do que Deus nos confia, mas de justamente confiar nele e a partir dele ir cumprindo com isso. A gente conseguiu ilustrar um pouquinho, né, de como é realizar essa missão do dia a dia, através daquilo que a gente falou. E eu vou trazer agora uma palavra para a gente continuar essa partilha, que está em Hebreus 12, de 1 a 3, que diz assim: portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A gente trouxe essa palavra de Hebreus, está lá no capítulo 12, dos versículos de 1 a 3. Para que ela possa trazer para a gente, assim, de modo mais concreto, né? A gente falou um pouco aqui da nossa experiência, daquilo que a gente tem vivenciado, né? Desse esforço que nós vivemos a cada dia, dessa dedicação, dessa entrega. Mas aqui, São Paulo vem nos dizer que existem modos mais concretos da gente conseguir alcançar a realização dessa nossa missão. E que depende do nosso despojamento, dependem da nossa intimidade com Deus, principalmente. Porque se nós formos parar, né, para ficar só pensando, só mentalizando aqui, gente, a nossa vida não é feita de pensamentos, né? A gente, claro, precisa pensar, precisa programar, precisa, enfim, estudar para a gente poder conhecer muitas coisas, mas se a gente ficar só nisso, vai chegar um ponto que a nossa vida vai perder o sentido e a realização da nossa missão não vai acontecer. Mas aqui a gente vê que tem pontos muito propícios para que a gente consiga realizar a nossa missão. Quero destacar aqui com vocês, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. E percebam que ele faz uma distinção. Tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Então, a gente precisa daquela sensibilidade que a gente falava no começo, para que a gente consiga perceber, para que a gente consiga discernir a diferença entre aquilo que nos atrapalha e o pecado. Porque nem sempre aquilo que nos atrapalha é um pecado. Mas se nós aderirmos ao que atrapalha... Se existir essa necessidade desse algo que nos atrapalha, isso vira um pecado. Então, percebe que existem coisas que podem construir a nossa vida de modo favorável, de modo que nos encaminhe para a santidade, mas se nós desviarmos desse caminho, a gente acaba indo para o pecado. Né? E um exemplo assim, muito prático, né, que a gente inclusive está usando aqui, são as redes sociais. Né? A gente percebe que em determinada medida, cada um precisa, né, ter esse discernimento, essa sensibilidade, de perceber o quanto a rede social tem nos atrapalhado, né? Porque a gente percebe que a cada dia mais avança a tecnologia e a necessidade de Facebook, de Instagram e de tantos outros que existem por aí, a necessidade tem se tornado muito grande e isso tem nos atrapalhado, né? A gente precisa prestar muita atenção. Peraí, não, até aqui tá bom, a partir daqui já atrapalha a minha vida de santidade.
já me impede de realizar a minha missão. A gente vê uns memes, a gente acha engraçado tudo, mas há um tempo atrás a gente via, né, a criancinha na beira da pia, lá cheia de louça para lavar, e escrito assim, deixa eu arrumar a cozinha porque minha mãe está ocupada no Facebook. A gente até chega a rir porque é engraçado de ver, mas olha a seriedade disso, né? Claro que eu espero que ninguém tenha presenciado uma cena dessa, mas olha a importância que tem isso, né, desse nosso discernimento, da nossa sensibilidade de, peraí, não, até aqui isso já está me atrapalhando, a partir daqui eu preciso me ocupar com outras coisas, eu preciso olhar para aquilo que é essencial no meu dia a dia, e eu preciso principalmente manter o meu caminho de santidade, porque senão eu começo a pecar, eu começo a cair para uma tendência do ser humano que é do pecado, né? A gente não pode esquecer nunca disso. Jesus morreu na cruz para nos salvar, como ele disse aqui. Ele não se importou com muitas coisas, mas ele teve o foco na alegria da ressurreição, da vida eterna, do projeto de Deus. Mas depende de cada um de nós aderirmos a essa salvação. Jesus, quando morreu na cruz, ele não tirou de nós a possibilidade de ficarmos no pecado. Pelo contrário, ele nos deu a liberdade, né, dessa escolha. Ele nos deu a possibilidade dessa escolha. Então, que a gente consiga ter essa sensibilidade daquilo que nos atrapalha, daquilo que nos encaminha para o pecado. Até quanto a isso, eu me lembro de uma frase que eu ouvi de uma fundadora de uma outra comunidade que diz assim: pequenas concessões, grandes desvios. Concessões, permissões. Pequenas permissões que eu dou para aquilo que não faz parte da minha realidade, daquilo que me atrapalha, mas me distrai, que me atrapalha, mas que me acomoda, que me satisfaz às vezes dos meus desejos, que me agrada, me provocam grandes desvios daquilo que é o caminho de santidade, daquilo que é a minha missão. E o que me chama a atenção é que, assim, pequenas concessões, grandes desvios. Então, a cada pequena permissão, a cada uma situação que eu deixo que atrapalhe a vida da minha família, a vida, né, para aqueles que são pais e mães, a educação, a vida dos meus filhos, aqui nós consagrados, a minha vocação e tantas outras realidades, a cada uma pequena permissão disso, eu me desvio de uma forma tão larga que é por isso que a gente vai ficando confuso, vai ficando perdido, vai ficando incomodado. Não porque eu preciso de mais coisas que me agradam, mas é porque eu estou me afastando totalmente do que eu preciso ser. Então a gente precisa tomar cuidado, principalmente com as desculpas que nós damos para justificar a gente não fazer aquilo que é o nosso dever. Porque o nosso dever exige de nós, mas como muitas vezes nós dissemos aqui, esse dever vai nos levar a uma superação, a algo maior, que não dá para enxergar de longe. Por isso a gente precisa cumprir para chegar lá. Mas às vezes na preguiça ou simplesmente se poupando disso, nós preferimos justificar. E aí nós vamos nos desviando cada vez mais. E essa distância é uma distância de Deus, é isso que vai provocando um vazio no nosso coração. Por isso a gente precisa estar muito atento a isso. E é interessante que a partir dessas pequenas concessões que a gente vai fazendo, a gente acaba não percebendo o quanto Deus se revela a nós através das pessoas, né? Eu dei aquele exemplo do trânsito, né? Que eu fui sensível àquele olhar, e tantas vezes eu não sou dentro da comunidade, dentro da minha vida cotidiana. E o quanto, assim, através das pessoas que convivem com a gente, né? Eu quero trazer bem para o convívio, porque é onde é mais difícil, né? Onde o calo aperta, como dizem, né? Que é na nossa família que nós somos formados, é da nossa família que saem as nossas realizações, é da nossa família, né? A família que você compôs, a família que você nasceu, enfim. É dali que nasce toda a realização que nós podemos ter na nossa vida. E é ali também os desafios, gente. Por muito tempo na minha vida, na minha vocação na comunidade, eu olhava para as críticas que a gente recebe, né, seja de um formador, seja do fundador, seja de uma situação, seja de alguém de fora da comunidade, de um familiar. Todas as críticas que eu recebi ao longo da minha vida, por muito tempo eu encarei como um problema, né? Tá falando mal de mim, não sabe o que eu passei. E eu confesso que ainda muitas vezes hoje eu penso dessa forma.
Porque de fato é muito difícil você ouvir de alguém que você ama, por exemplo, você não fez isso direito. Mas peraí, não sabe o quanto eu me esforcei para poder viver, não sabe o quanto eu me esforcei para isso, mas ele fala que corramos com perseverança na competição que nos foi proposta. Né? Essa competição que ele diz aqui é competição para o céu, né? Tem uma outra tradução que eu não lembro exatamente a palavra, mas é como assim, esse projeto que foi proposto para as nossas vidas. A gente tem que correr com perseverança. E eu comecei a compreender de um tempo para cá, de alguns anos para cá, que essas críticas que muitas vezes a gente encara como tá brigando comigo, tá xingando, não sabe o que eu fiz, não sabe disso, é muito mais, gente, um direcionamento, é muito mais uma exortação, um aconselhamento para que a gente possa crescer e realizar a nossa missão de cada dia, do que simplesmente uma crítica e uma briga. Né? Dentro de casa, a gente percebe hoje que as famílias não conseguem manter, né, um diálogo, não conseguem falar, porque um quer passar por cima do outro, um quer ter mais razão que o outro, e isso acaba dispersando esse caminho que nós estamos dizendo aqui desde o começo. A gente perde a sensibilidade, a gente perde o esforço, a gente perde essa misericórdia de Deus, da nossa vista, do nosso cotidiano, daquilo que é a nossa família. Mas se nós perseverarmos nesse caminho, se nós tivermos, né, a sensibilidade, a humildade, gente, de ouvir algum apontamento, alguma crítica, algum direcionamento e deixa aquilo ali dentro de você por um tempo, né? Escutou, silencia, por mais difícil que seja, silencia e vai pensando, né? Deus, me ajuda a entender. Isso é verdade mesmo? Eu agi dessa forma? Se agiu, gente, peça desculpa, né? É muito difícil, mas é muito libertador, né? Quando você, nossa, realmente eu pisei na bola, né? Realmente você estava certo. Você vai reconstruindo esse caminho de realização da missão de cada dia, né? Porque, dizendo da minha vida, por muito tempo, eu fechada no meu egoísmo, fechada, eu que sei, eu que sofri, eu que passei, eu deixei de crescer e de perceber muito da realização de Deus na minha vida. E a partir do momento que eu fui fazendo esse exercício de sensibilidade, de intimidade com Deus, de perseverança nesse projeto que Deus me propôs, isso foi se tornando cada vez, não digo para vocês que é fácil, eu acho que nunca vai ser fácil, né? A gente ouvir algo assim, vamos pensar, vamos sentir, para depois reagir, não vai ser muito fácil sempre, né? Vão ter dias que vai ser mais difícil, talvez com algumas pessoas seja mais fácil, com outras ainda mais difícil, mas é esse o caminho de santidade e de realização da nossa missão, porque eu percebo que através desse caminho de perseverança que ele diz aqui, dessa proposta de salvação para as nossas vidas, é que Deus vai cavucando de dentro de nós, trazendo à tona de dentro de nós aquilo que nós temos de melhor para nós em primeiro lugar, para depois a gente poder partilhar isso com as pessoas, né? Quando a gente traça esse caminho de perseverança, a gente olha para trás e vê assim, nossa, como eu tô diferente, né? Como eu penso diferente hoje de alguns anos atrás ou de algum tempo atrás, como a minha relação com tal pessoa tá diferente, mas não por um milagre divino somente que, eu rezei e Deus me atendeu, mas também por um esforço nosso, né? Porque é justamente isso que Deus quer provocar. Olha, eu quero contar com você dessa realização. Sim, gente, diante tanto das correções, né, que a Amanda ia falando, quanto também quero colocar aqui das ofensas, que muitas vezes nos ferem, eu acredito que existe uma via de mão dupla. Existe a frase de um beato que diz assim: há coisas que só se compreendem diante de muito amor. A gente precisa colocar o amor no centro de tudo isso, para que diante das correções nós nos sintamos amados, a ponto de perceber que o outro, independente da forma como ele fale, por mais que doloroso e difícil seja isso, mas para que a gente consiga entender como um gesto de amor que nos coloca num caminho de crescimento, de melhora, e diante das ofensas, uma grande oportunidade de amar, que vai nos colocar assim numa maturidade muito mais concreta de toda a missão do nosso dia a dia. De diante das ofensas, do que não dá
certo, dos imprevistos. Eu sempre falo de imprevistos porque eu sou uma pessoa muito planejada e os imprevistos falam sobre Deus para mim, porque se eu não enxergar Deus, eu vou enxergar coisas muito ruins. Então eu consigo perceber que é a minha oportunidade de amar, de colocar o exercício do amor ainda mais profundamente em prática. E não é uma coisa impossível não que a gente tem que procurar em lugares distantes, não, é que a gente precisa cavar e tirar aqui de dentro de nós, do nosso interior. Está em nós essa capacidade. E a gente precisa colocar em prática nessas duas situações, quando nós somos corrigidos e quando nós somos ofendidos. É claro que esse é um caminho de santidade que a gente exercita todos os dias, que é difícil, mas que é sustento. Essa questão da maturidade é uma coisa que a gente acho que enfrenta a vida toda, porque como é fácil ser imaturo diante das coisas hoje em dia. Nós corrigimos as crianças, mas como elas são sinceras e verdadeiras, e muitas vezes nós não temos a coragem que elas têm. Como a gente vai perdendo, isso deveria evoluir em nós, né? Mas como a gente vai perdendo e capacidades que a infância nos dá, deveria se tornar muito mais maduras naquilo que é a nossa missão hoje, né? Na nossa vida adulta, em todo o projeto que nós já traçamos, tudo aquilo que nós já vivemos, e precisa disso, precisa dessa nossa postura madura e principalmente de amor, de filhos e filhas do amor que precisam colocar esse amor em prática. E falando desse amor, a gente já caminhando para o finalzinho da nossa live, esse amor não é um sentimento, né? Ah, eu amo, isso é outra coisa que não é amor. Mas assim, quando a gente quer uma definição do amor, uma compreensão um pouco mais aprofundada do que é o amor, eu te convido a fazer por 5 minutos esse exercício hoje, né? Se puder, depois que terminar essa live, mas um pouco antes de dormir, pare diante do crucifixo por uns 5 minutos. Depois desses 5 minutos, a gente consegue compreender um pouquinho o que é o amor. Aqui no finalzinho dessa palavra, ele diz assim: pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. A gente sabe o quanto é difícil a gente enfrentar, né, essa crítica, essa ofensa que a gente falava. E aqui o apóstolo diz pra gente, olha, pensa naquele que sofreu, que enfrentou uma tal oposição. Não fez nem questão aqui de descrever o que foi, mas uma tal oposição que eu imagino que tenha sido muito forte. Essa oposição a que o Cristo trouxe, né, no tempo em que ele viveu no meio de nós, e que ainda através de nós ele quer demonstrar ao mundo, né? Esse amor que Jesus depositou em cada um de nós, depositou ao longo da história, é um amor, gente, que tem que lançar a gente para fora. Ele tem que lançar a gente para o sacrifício, por doação, pela entrega ao outro que se devolve a nós em amor, em realização dessa missão de cada dia que nós estamos falando ao longo dessa live. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando hoje na sua casa para a realização da sua missão, né? Talvez enfrentando aí um problema no matrimônio, no casamento, uma separação, talvez um filho doente, talvez um filho dependente químico, uma filha que foi embora, enfim, tantas situações que as famílias têm encontrado e que nós, como missionários, temos encontrado nas conversas, nas missões, nas visitas que fazemos. As pessoas têm necessidade, né, principalmente nesse tempo de pandemia, hoje um pouco mais tranquilo a questão do isolamento social, né, de ficar todo mundo em casa, mas assim, esse tempo trouxe à tona muitos problemas que as atividades muitas vezes esconderam, né, que o trabalho, que a escola, que, enfim, tantas situações foram abafando essas necessidades dentro das nossas casas. Digo nossas casas porque a comunidade também passa por isso, nós somos pessoas. Nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós temos pecados. E esse tempo é propício para que nós possamos trilhar novamente, voltar ao caminho dessa perseverança e para que a gente possa novamente olhar para aquele que enfrentou uma tal oposição para que não vos deixeis abater pelo desânimo.
Ou seja, a palavra de Deus diz para nós, olha, o desânimo vai existir. As dificuldades vão existir. Gente, se a gente falar aqui para vocês, olha, segue Jesus, contempla na cruz que tudo vai ficar perfeito na sua vida e não vai ter mais nenhum problema. Vai ser uma mentira tremenda e nós vamos estar enganando não a vocês, mas a nós principalmente. É porque a vida do Cristo, a vida de intimidade com Deus, ela nos coloca diante das imperfeições, diante das dificuldades, para que a gente tenha ainda mais esse desejo pela perfeição, esse desejo pela construção desse reino de Deus, que é junto a Deus na eternidade, para que a gente consiga cada vez mais se assemelhar àquele que nos criou. Então, quando vier a dificuldade, se o seu problema está muito grande, se a sua situação parece impossível, coloque-se diante da presença de Jesus, coloque-se diante da cruz, coloque-se em oração, em intimidade com Deus, e certamente o fruto desse momento vai acontecer. Deus não escuta as nossas orações e nos deixa a ver navios, nos deixa abandonados, pelo contrário. Ele se esforça, ele se derrama ainda mais em amor por cada um de nós, para que a gente possa se reconhecer amados por Ele e novamente a gente possa traçar esse caminho de perseverança a cada um de nós e aqueles que nós convivemos também. Pessoal, caminhando aí para o final, assim, não sei quanto tempo nós temos. Eu quero trazer aqui duas frases que eu acredito que se completam, que não são de minha autoria, eu vi duas pessoas dizendo, mas que tem tudo a ver com o que eu pensava a respeito dessa live. Até dizia para Amanda um pouco antes da gente começar, que diante de tudo que eu pensei, que a gente escreve, que a gente conversa, eu falei assim, Amanda, diante desse cuidado de Deus que a gente pode experimentar, desse abandono somente nesse cuidado, somente nesse amor, para cumprir a missão de cada dia, nós precisamos nos preocupar em amar e o que é de nossa necessidade, a gente depositar só em Deus. Porque muitas vezes a nossa necessidade de tantas coisas externas, de exigir tanto do outro, vai tampando os nossos olhos. E quando a gente consegue essa liberdade interior de depender somente de Deus, nós conseguimos dar passos mais concretos. Se a gente for olhar aí, né, para a vida dos santos, para a vida de tantas pessoas que também diariamente vivem fiéis a coisas que se repetem todos os dias, mas que fazem com grande amor, que fazem com grande perseverança. Nós percebemos uma alegria tão simples, mas ao mesmo tempo tão pura, tão completa, que não fica exigindo tantas coisas, porque já experimenta esse preenchimento que vem do próprio Deus. E aí, diante disso, quando depende de nós e muitas coisas nós não podemos mudar, existe uma frase que vai dizer assim: quando a mudança não é possível, é a vida nos convocando a mudar a nós mesmos. Mas o que é essa mudança? Estamos em constante transformação, não para me tornar-me outro, mas para tornar-me quem eu sou, para ser essencialmente eu mesmo. Parece aí um trava-língua, né? Mas eu fiquei encantada com essa frase, porque muitas vezes a gente foge de quem essencialmente nós somos, ou se nós não fugimos, a gente se distancia por vontade própria, por conta própria. E é justamente esse mergulhar na nossa essência, e como eu ouvi uma vez, aprender a nadar nela e não se afogar, é que nós vamos encontrar o sentido da nossa verdadeira missão de cada dia e vamos nos dedicar a ela incansavelmente até que nós cheguemos ao ápice dela, que é a nossa salvação, que é a eternidade, que Deus preparou para cada um de nós. Deus abençoe a sua vida, a sua luta diária, a sua realização diária da missão que Deus confiou a você, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, enfim, na sua realidade de vida. Conte conosco, conte com as nossas orações. Se você precisar de alguma coisa, um pedido de oração, uma partilha, tá aí as nossas redes sociais, o nosso telefone, nós nos colocamos à sua disposição para que nós possamos juntos trilhar esse caminho de perseverança. Muito obrigada a você que
acompanhou conosco essa live. O Naldo mandando mensagem aqui. Pode entrar em contato conosco. Zé Ronaldo, Júlio César, Anselmo, Membros da comunidade, o Anderson. Tem mais um pessoal aí pra cima do Instagram também. Todos vocês que estiveram conosco, Deus abençoe. Que pela misericórdia de Deus, hoje eu ouvia uma pessoa dizendo sobre o sol, né, que está muito quente, que é incansável, eu esqueci a palavra que ele usou. A hora que eu ouvi a pessoa falando, eu pensei assim, nossa, a misericórdia de Deus é assim com a gente, né, como esse sol. É para todo mundo, gente, né, o amor desse Deus que a gente partilhou aqui nessa noite é para todo mundo, não tem distinção, não tem diferença. O sol é para planta, é para pessoa, é para casa, é para terra. A misericórdia de Deus é para pecador, é para santo, é para pai, é para mãe, é para filho, é para missionário. É para todos nós. Então, que esse amor sustente a sua vida, como tem sustentado a nossa, e nós nos colocamos à sua disposição. E lembrando que no sábado nós temos a nossa pizza. Se você puder nos ajudar, mande uma mensagem aí no nosso Instagram, no nosso Facebook. Nos ajude a divulgar, porque a providência de Deus acontece através do nosso esforço também. Deus abençoe todos aqueles que já nos ajudaram e que ainda nos ajudarão. Isso aí, pessoal, fiquem com Deus, uma boa semana. Nos encontramos aí na quarta. Essa semana também na quinta, né? Sim. Teremos uma live especial com uma outra comunidade. E na sexta-feira também. Fiquem com Deus. Até a próxima.